Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa maratona de videoaulas semanais do ensino remoto emergencial. Eu sou a professora Isabela e hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório. Nesta aula nós vamos identificar as estruturas e funções específicas dos órgãos do sistema digestório e os processos básicos realizados por ele. Nós vamos também descrever os mecanismos de digestão mecânica e química nos diversos locais, as suas principais secreções e enzimas envolvidas. E, por último, conhecer a ação dos principais hormônios que atuam nos processos digestivos. Então, nós vamos entender todo esse processo que ocorre com o alimento, desde a sua ingestão até a sua eliminação. O sistema digestório é um conjunto de órgãos e cada um deles tem a sua função específica no processo de digestão. E esses órgãos eles se dividem em dois grupos, sendo o primeiro referente às estruturas do canal alimentar, que é onde vai ter contato direto com o alimento, e o segundo grupo são os órgãos anexos, que com exceção dos dentes e da língua, não fazem contato direto com o alimento. Então, eles são responsáveis por processos específicos, principalmente relacionados à secreção de enzimas digestivas. Nessa imagem, a nomenclatura representada na cor preta faz referência às estruturas do canal alimentar, que são a boca, que é a cavidade oral, lembrando que os dentes e a língua são componentes dos órgãos anexos. Então, nós temos também a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, que é dividido em duodeno, jejuno e íleo, e o intestino grosso, com todas as suas porções. E representado em vermelho, nós temos os órgãos anexos, que além dos dentes e da língua, incluem também as glândulas salivares, que são as glândulas parótidas, as submandibulares e as sublinguais, e ainda o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. E nessa videoaula nós vamos falar sobre cada uma dessas partes. As funções do sistema digestório incluem digerir as substâncias alimentares, e essa digestão acontece através de diversos mecanismos, absorver as moléculas de nutrientes para a corrente sanguínea, e o maior responsável por essa absorção é o intestino delgado, a eliminação de resíduos alimentares não digeridos e não absorvidos, e em geral esse sistema também executa 6 processos básicos, que são a ingestão, a secreção, a mistura e propulsão, a digestão, a absorção e a defecação. A ingestão consiste na colocação do alimento na cavidade oral e nós vamos discutir posteriormente todo esse processo de deglutição. O processo de secreção ele envolve a liberação de diversos conteúdos no canal alimentar. E essas secreções podem chegar ali na faixa de 7 litros por dia, sendo que a maior parte dela é totalmente reabsorvida ao organismo. A mistura e propulsão, também conhecida como motilidade ou peristaltismo, consiste na agitação e movimento desse bolo alimentar através de todo o canal alimentar. E nós vamos conhecer todas essas camadas e também a inervação específica do sistema nervoso entérico. A digestão consiste na fragmentação mecânica e química dos alimentos. Então ela é mecânica porque envolve toda essa parte de movimento e química principalmente através da ação das enzimas digestivas. A absorção consiste na passagem dos produtos digeridos do canal alimentar para a corrente sanguínea. E esses fragmentos se aderem às microvilosidades intestinais e são absorvidos pelos capilares sanguíneos. E esses capilares desembocam na veia porta hepática, levando direto para o fígado, que é o órgão responsável por fazer a filtragem desses fragmentos antes de cair na corrente sanguínea. E por último, nós temos a defecação. Então, todos aqueles produtos que o nosso corpo não utilizou, eles vão ser eliminados ali através das fezes. Então, relembrando que o sistema digestório é dividido em canal alimentar e órgãos anexos. E nós vamos começar ali identificando cada uma das estruturas que compõem o canal alimentar, que é um tubo contínuo que se prolonga ao longo das cavidades torácica e abdominopélvica e tem aproximadamente 5 a 7 metros de comprimento.
E em um cadáver, esse tamanho pode chegar ali a 9 metros. Essa diferença ocorre porque em uma pessoa viva, as nossas camadas musculares mantêm ali um certo grau de contratilidade, chamado tônus muscular, o que acaba diminuindo um pouco esse comprimento. E as estruturas do canal alimentar, como nós já falamos, incluem a boca ou cavidade bucal, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado com as suas divisões, o intestino grosso também com as suas divisões, o reto e o ânus. O canal alimentar, desde a parte inferior do esôfago até o canal anal, ele apresenta ali cerca de 4 camadas de tecido, que são denominadas em túnica mucosa, tela submucosa, túnica muscular e túnica serosa. E em relação à inervação, nós temos o plexo mioentérico, responsável por regular principalmente a questão da motilidade, e o plexo submucoso, que controla principalmente as secreções. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a cavidade bucal, que possui as bochechas formando ali os limites laterais, o palato duro, que forma o limite superior, o palato mole, que forma o limite posterior, os lábios que delimitam anteriormente e a língua que delimita inferiormente. O palato mole se estende posteriormente na cavidade bucal e forma ali uma estrutura denominada úvula, que pode ser facilmente identificada, e a principal função dela é impedir que o alimento entre ali nas cavidades nasais. Os palatos, eles são responsáveis por separar a cavidade bucal da cavidade nasal, e nós já vimos que eles são divididos em palato duro e palato mole, sendo que o palato duro é formado principalmente pelos ossos palatinos, que fazem parte do viscerocrânio. E quem quiser relembrar um pouquinho deles aí, nós temos a nossa aula de sistema esquelético. Os dentes são responsáveis por estarem reduzindo os alimentos a pequenos pedaços, misturando-os à saliva. E em um adulto, a dentição permanente consiste em 32 dentes, sendo 8 incisivos, 4 caninos, 8 pré-molares e 12 molares. A língua é o principal órgão do sentido do gosto e um dos mais importantes órgãos da fala, além de auxiliar na mastigação e deglutição dos alimentos. Nessa imagem, nós conseguimos ver aqui a epiglote, a tonsila palatina e a tonsila lingual, o arco palatoglosso e o sulco mediano. E nós temos também as papilas circunvaladas, fungiformes e filiformes, que são dispostas estrategicamente ali na superfície da língua, de forma que cada região seja responsável por sentir um gosto específico. A primeira parte da digestão acontece na boca, onde tem a formação do bolo alimentar. Nessa etapa, nós temos a digestão mecânica, também chamada de mastigação, onde o alimento é triturado pelos dentes e movimentado pela língua. E a digestão química ocorre através das secreções salivares contendo enzimas, principalmente a amilase salivar, que também é conhecida como pitialina, que é a enzima que vai estar iniciando a digestão dos carboidratos. E nós temos também a lipase lingual, que tem o seu maior efeito ali já no estômago por causa da acidez que essa enzima precisa ali para atuar de forma correta. A faringe, ela é um canal comum tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. E ela é dividida em 3 porções, sendo a primeira a parte nasal, que é também chamada de nasofaringe. A segunda é a parte oral, que é a orofaringe, e a terceira a parte laríngea, que é chamada de laringofaringe. O esôfago é um tubo muscular flexível que liga a faringe ao estômago. E ele é dividido em 3 partes, sendo a primeira a parte cervical, que é bem pequena, a parte torácica, que é a maior de todas, e a outra porção ali também, que é bem pequena, é a parte abdominal. Então, o esôfago ele se localiza ali posteriormente à traqueia. E ele apresenta ali também 2 estruturas musculares envolvidas na abertura e fechamento, que são denominadas esfíncteres. Então, bem no início do esôfago, nós temos o esfíncter esofágico superior e no finalzinho dele ali nós temos o esfíncter esofágico inferior.
E esses esfíncteres estão diretamente envolvidos na movimentação do alimento que foi ingerido. E para isso também agora nós vamos entender um pouquinho desse mecanismo de deglutição, que move o bolo alimentar da boca ao estômago. E ela consiste em 3 etapas, sendo a primeira delas voluntária, que é onde o bolo alimentar passa para a parte da orofaringe, e isso ocorre devido a um mecanismo de pressão da língua para cima e para trás contra o palato. Nesse momento ocorre a etapa faríngea, que é involuntária, e leva o alimento da faringe para o esôfago. E um detalhe super importante nesse momento é a posição da epiglote, que nesse caso precisa estar fechada, impedindo ali que esse alimento se disperse pela traqueia. E a terceira etapa, que é a etapa esofágica, ela também é involuntária e consiste na passagem do alimento do esôfago para o estômago, principalmente ali através da ação do esfíncter esofágico inferior. O estômago ele liga o esôfago ao duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, e as principais regiões anatômicas do estômago consistem na cárdia, que contém ali o esfíncter cárdico, o fundo gástrico, o corpo gástrico e o piloro, que envolve ali o esfíncter pilórico. E ele também apresenta a curvatura menor e a curvatura maior. No estômago, o bolo alimentar é armazenado e misturado ali com o suco gástrico, que é constituído principalmente de ácido clorídrico, secretado ali pela própria mucosa estomacal. A digestão mecânica no estômago consiste nos movimentos de propulsão e retropulsão. E a digestão química consiste principalmente em conversão das proteínas em peptídeos através da ação da enzima pepsina. E como resultado da digestão química do bolo alimentar, forma-se o suco alimentar chamado de quimo. O intestino delgado é o local onde ocorre a maior parte da digestão e absorção dos nutrientes, e o seu comprimento é de aproximadamente 3 metros, possuindo ele cerca de 2,5 cm de diâmetro. Por isso ele é chamado de delgado, porque ele é mais fino em relação ao intestino grosso. E ele é dividido em 3 partes, sendo a primeira denominada duodeno, que tem o tamanho ali cerca de 25 centímetros, e onde ocorre a maior parte da digestão, porque é nessa parte que se desembocam os principais sucos digestivos. E agora vem o jejuno, com cerca de 1 metro, e o íleo, com cerca ali de 2 metros, sendo a porção final do intestino delgado. Então, o quimo, que foi formado lá no estômago, quando ele chega no duodeno, ele recebe ali a ação de 3 sucos, que são o suco pancreático, o suco entérico e a bile. E após o quimo sofrer a ação dessas enzimas contidas nesses sucos, ele passa a ser denominado quilo. Então, o pâncreas sintetiza o suco pancreático, que contém várias enzimas que digerem o amido, peptídeos e lipídios e algumas outras também. A bile é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, e ela auxilia na emulsificação das gorduras, dos lipídios. E por último, nós temos o suco entérico, que é produzido pela mucosa intestinal, e ele possui ali também outras enzimas que participam da digestão de lipídios, proteínas e carboidratos. O intestino grosso ele possui aproximadamente 1,5 metro de comprimento e cerca de 6,5 centímetros de diâmetro. E ele é dividido em 4 partes principais, sendo o seco, que contém ali em anexo o apêndice vermiforme, que possui funções imunológicas e também promove ali o crescimento de bactérias boas intestinais. E nessa parte nós temos também o osteoíleo secal, que é a abertura que permite que esse conteúdo passe do intestino delgado para o intestino grosso. Os cólons são divididos em ascendente, transverso, descendente e cólon sigmoide. E entre o cólon ascendente e o cólon transverso, nós temos a flexura direita ou flexura cólica direita. E entre o cólon transverso e o cólon descendente, nós temos a flexura esquerda ou flexura cólica esquerda. E as porções finais consistem no reto e no ânus. As últimas fases da digestão química do organismo acontecem no intestino grosso por meio da ação bacteriana.
E uma das principais funções do intestino grosso é a absorção de água, íons e vitaminas. Então, nessa etapa, o bolo alimentar passa a ser chamado de bolo fecal, que é todo o material que não foi digerido, formando ali as fezes. Então, nós vimos todas as estruturas do canal alimentar e agora vamos conhecer os órgãos anexos, ou órgãos digestivos acessórios, que consistem nos dentes, na língua, nas glândulas salivares, no fígado, na vesícula biliar e no pâncreas. E como nós já falamos, com exceção dos dentes e da língua, os demais órgãos anexos não entram em contato direto com o alimento. Eles produzem ou armazenam secreções que passam para o tubo digestivo e auxiliam a decomposição química do alimento. Então, as glândulas salivares, nós já vimos que elas consistem nas parótidas, sublinguais e submandibulares, e a secreção diária de saliva é cerca de 1 litro. E essa secreção é dividida em secreção mucosa, que contém mucina, que vai estar ajudando a umidificar e integrar todo esse bolo alimentar. E a secreção serosa é aquela que contém as enzimas, no caso aqui a principal é a pitialina, que é a amilase salivar. O pâncreas ele é ligado ao duodeno através do ducto pancreático e o ducto acessório. E eu vou estar mostrando todos esses ductos aqui mais à frente. E ele é considerado uma glândula mista ou anfícrina, porque ele possui tanto a porção endócrina quanto a porção exócrina. Então, a sua porção endócrina, nós vamos falar dela específica na nossa próxima videoaula, mas ela faz referência à secreção dos hormônios insulina e glucagon, que controlam o metabolismo glicêmico. Então, nas ilhotas de Langerhans, nós temos as células beta, que produzem a insulina, e as células alfa, que produzem o glucagon. E a porção exócrina secreta ali o suco pancreático, que contém enzimas que digerem o amido, proteínas, triglicerídeos e ácidos nucleicos. Em relação ao fígado, ele é considerado a maior glândula do corpo humano e ele também produz secreções endócrinas e exócrinas. E as suas principais funções incluem a formação da bile, o armazenamento de carboidratos na forma de glicogênio, ferro e certas vitaminas. Ele também atua na excreção de bilirrubina, que é responsável pela cor castanha das fezes, e participa da metabolização de lipídios, álcool e substâncias tóxicas. E a vesícula biliar, ela armazena a bile, que é responsável por emulsificar as gorduras, facilitando a ação das lipases. Anatomicamente, o fígado é dividido em lobos, sendo o lobo direito, lobo esquerdo, lobo quadrado e lobo caudado. E em relação aos ductos, a bile, como ela é produzida no fígado, ela vai ser armazenada na vesícula biliar e para chegar lá, ela vai percorrer ali o ducto hepático esquerdo ou hepático direito até chegar no ducto hepático comum. A partir daí, a bile atravessa o ducto cístico para ser armazenada ali na vesícula biliar. E durante o processo de digestão, essa vesícula se contrai, lançando essa bile lá no duodeno, através do ducto colédoco, que vai estar desembocando no duodeno juntamente com o ducto pancreático. E nessa imagem também é possível identificar o ducto pancreático acessório. O peritônio é a maior túnica serosa do corpo. Ele reveste as paredes da cavidade abdominal na forma de peritônio parietal, e ele envolve também alguns órgãos abdominais, na forma de peritônio visceral. E os órgãos que não estão dentro do peritônio, que no caso estão localizados posteriormente, são chamados de órgãos retroperitoneais, que são os rins e o pâncreas. E agora esse quadrinho resume as principais especificações das secreções digestivas. Então, a saliva ela é produzida pelas glândulas salivares, ela atua na boca. A principal enzima dela é a amilase salivar, que quebra o amido em maltose, e para isso ela precisa de um pH aproximadamente neutro. O suco gástrico é produzido no estômago e atua também nele, e a principal enzima é a pepsina, que quebra proteínas em fragmentos menores, e para isso ela precisa estar em um pH ácido. O suco entérico é produzido no intestino delgado e atua também nele, e as principais enzimas
são a sacarase, que quebra a sacarose em glicose e frutose, a peptidase, que quebra os fragmentos proteicos em aminoácido, a lactase, que quebra a lactose em glicose e galactose, a maltase, que quebra a maltose em glicoses livres, e a nucleotidase, que fragmentam os nucleotídeos. E para que todas essas enzimas atuem, elas precisam estar em um pH considerado alcalino. Então, aquele bolo alimentar que veio extremamente ácido do estômago, quando ele chega no duodeno, ele recebe uma secreção de bicarbonato de sódio, principalmente do pâncreas, tornando esse meio alcalino. O suco pancreático ele é produzido no pâncreas e o local de ação é o intestino delgado, especificamente ali o duodeno. E as enzimas do suco pancreático são a quimotripsina, que quebra proteínas em aminoácidos, a amilase pancreática, que quebra o amido em maltose, a tripsina, que quebra proteínas em fragmentos menores, a lipase, que quebra os lipídios em ácidos graxos e glicerol, e a nuclease, que processa os ácidos nucleicos. E a última secreção digestiva é a bile, produzida no fígado, e o local de ação dela é no intestino delgado, especificamente o duodeno, e ela não possui enzimas. Então, a emulsificação das gorduras por parte dela é feita de forma física. Então, agora, para a gente finalizar, nós temos algumas atividades digestivas que são coordenadas por vias neurais e por hormônios. Então, quando o alimento está na boca, a produção de saliva estimula o nervo vago, que dá início à liberação do suco gástrico. Quando o alimento está no estômago, o hormônio gastrina é o que estimula a produção aumentada desse suco gástrico. E na imagem, essa via está representada ali pelo número 1. Quando o alimento está no duodeno, nós temos a ação do hormônio secretina, que estimula a produção do suco pancreático, representado ali pelo número 2. E nós temos também a colecistocinina, que estimula também a secreção do suco pancreático e o lançamento da bile no duodeno. E como via inibitória desse processo, nós temos o hormônio enterogastrona, que inibe a produção de gastrina e de suco gástrico, e vai estar atuando ali no final da digestão. E dessa forma nós finalizamos todo esse conteúdo e eu espero vocês para a nossa próxima videoaula, que vai ser sobre sistema endócrino. Então até lá!